A ideia do nosso encontro é durar mais ou menos 1 hora, então eu já vou passar a palavra para a Michele para iniciar. Michele, por favor, se apresenta e fala um pouco da sua experiência e, se possível, da relação da sua experiência com ela também. Uma boa noite, valeu. Valeu, Vinícius, que agora é meu professor também, né? Boa noite, pessoas. Acho que é sempre bom voltar aqui no Ela, né? Eu fui aluna do Ela, então tá em outro lugar agora, dando aula pro Ela. Enfim, é uma honra, né? E sabendo que eu fiz o curso que foi na pandemia, né? No processo também que eu tinha perdido minha avó ali, então o único curso que eu consegui me manter foi um pouco ainda o Ela, por isso que é muito importante para mim. E agora tá nesse lugar enfim, facilitando e transmitindo um pouco da minha vivência e experiência dentro do audiovisual. Eu vou me apresentar porque eu acho que é assim que a gente começa, né? Até para abrir os caminhos aqui. Eu sou Michele Nascimento. Primeiro eu peço a licença aqui aos mais velhos, as mais velhas e também os mais novos e mais novas dessa roda, porque eu acho que é isso também, né? Estruturar também pensando nessa roda, que mesmo nessa estrutura a gente consiga se olhar e se escutar, né? A minha vivência dentro do audiovisual é bem recente, né? Comecei em 2019. Primeiro era da área da música, quando eu iniciei num projeto daqui da cidade, em Lençóis, chamado Ciranda Cultural. E aí fui aprender violão. Minha tia, que é Charline, que para mim é uma das melhores guitarristas da Chapada Diamantina, que também cresceu aqui no Grão de Luiz Griot. Aí para mim ela né, minha referência, assim, pensando na área da música, então comecei assim. Só que aí quando eu iniciei aqui no Grãos, né, em 2017, entrei para me preparar para o Enem, né, que tinha um programa de jovens para preparação para o Enem. E aí acho que tinha alguma demanda de fazer alguma foto, nunca tinha pegado numa câmera. E aí pronto, peguei, me encantei, e não só pensando, né, nesse audiovisual entretenimento, mas porque a TV Griot, que é essa TV comunitária e cineclube de jovens, trouxe outra visão, assim, né, do que seria fazer audiovisual, né. E pensando, né, e a nossa intenção é realmente dessa valorização das nossas narrativas, né, narrativas principalmente locais, né, para não cair no perigo, né, dessa história única. Então, minha relação com o audiovisual ela é bem forte, porque aí depois, né, de algumas caminhadas, até dentro de comunidade, é como você vai desconstruindo e ressignificando essa ferramenta que é a câmera, né? Para mim e para muitas pessoas, pensando onde a gente vive, na cidade turística, a câmera ela é uma ferramenta ainda de invasão, né? Porque esteve em mãos brancas. Então, para quem vive na cidade turística, a gente recebe muitos estrangeiros. Então, eles vinham, tiravam foto da gente, a gente nunca mais via essa foto, nem sabe o que é que ia fazer com essa foto. Então, você, né, mulher negra, interiorana, jovem, tá com a câmera, é um lugar assim que eu nunca projetei estar, né? Então, é um processo realmente de ressignificação, já que eu estou com essa câmera na mão, né? Então, eu não vou fortalecer estruturas que reforçam e que me oprimem, né? Eu vou tentar construir a partir dessa intenção da TV Griot, também vindo da proposta do Grão de Luiz Griot, que hoje, né, estou com esse bastão aí, presidenta dessa organização que tem mais de 27 anos de caminhada, que também está sempre esteve nessa busca por políticas públicas de educação, valorização da arte, né, principalmente das linguagens artísticas, né, e até das nossas, a gente tem gravado, né, aulas, espetáculos que a gente já fez, que é essa junção de diversas áreas artísticas, né, tanto do teatro, quanto da dança, né, aí entra o audiovisual, entra a música, enfim, e o audiovisual construindo esse produto, né, para que a gente possa, enfim, uma forma também de preservar e de manter viva aquele momento, né,
manter viva a memória. Enfim, meu processo com audiovisual é muito nesse lugar de encantamento, assim, sabe? Dependendo da proposta, lógico, né? Porque a gente sabe que hoje também tá muito em alta, né? A produção audiovisual e é hoje o nosso ganha-pão, vamos dizer assim. Pelo menos é o meu, falando de um lugar também de artista independente, né? Então, eu tô no corre o tempo todo, mas sempre tentando dialogar com produções que têm a ver com com a minha vivência, né? Com as minhas temáticas e as coisas que eu luto. Então, assim, o audiovisual que eu também penso e que eu tô integrada, ele tem interação com os movimentos sociais, com as minhas lutas, né? Então, assim, se a gente vai para qualquer movimento social, eu estou nesse lugar de fazer os registros, porque não é só pensar no registro artístico, mas pensar no registro também como denúncia, como forma de, enfim, de comprovar, né, os fatos e afins. Acho que essa parte visual, ela tem... ela tem uma força, né? Ela é uma ferramenta muito forte, assim. Então, assim, a minha área, falando agora mais de gênero, né? E também falando das coisas que eu gosto de fazer na produção audiovisual. Eu sou muito da área do documentário, né? E foi assim que eu comecei na TV Griot. Isso também já se relaciona muito com minhas aprendizagens dentro da captação de áudio e a captação de vídeo, né? Então, a TV Griot trabalha muito com documentário, então com produções principalmente voltadas para comunidades tradicionais, né, para a contação de histórias locais e as exibições, né, e também temáticas mais sociais, né, socioambientais sociais. Né, a gente tem um canal na TV Griot, quem quiser olhar lá depois. Faz tempo que a gente não faz umas produçõezinhas assim voltadas para a TV Griot, porque a gente também entende que sem recurso não tem como fazer produção. É um rolê, sabe? É um rolê, é roteiro, é produção, é pós-produção. Então, às vezes, você fica dentro dessa manobra de estar só entrando nos projetos dos outros, né? Aí, para o nosso, às vezes fica um pouco difícil de desenvolver. Então, aí a gente faz muita produção documental. Isso já vou relacionar um pouco com essa parte da captação, né, de áudio e de vídeo, né? Um documentário é um gênero que tem aí seu foco mais baseado em entrevistas, né? Não sei se alguém já teve contato, não sei que nível estão os alunos aqui, mas vou falar de uma forma bem facilitada, assim, de como acontece na prática, né? Primeiro, eu acho que, independente de técnica, se você vai fazer um documentário, você precisa ter uma relação com aquela pessoa, né? Uma prévia ali com aquela pessoa que vai ser entrevistada. Pode ser numa comunidade, pensando no foco numa comunidade. Pelo menos a TV Griot tem essa intenção de sempre chegar muito devagar, né? É um lugar sagrado, não é já apontando a câmera. Então, por exemplo, posso falar uma experiência que eu tive, que foi filmar a Dona Maninha, que é daqui do Jaré. E eu fui lá no Quilombo, fui na casa dela. A gente já tem uma relação, né, Lençóis, mas, assim, de qualquer forma, para mim ainda é de uma grande inibição, assim, né, então eu vou muito devagar. Cheguei aí, Dona Mani, expliquei o que ia acontecer para ela. Ela sentou, você quer alguma coisa para comer? Eu falei, eu quero, porque a gente não faz desfeita, entendeu? Tem que aceitar, até para você ir poder preparando, sabe? Preparando ela para a própria entrevista, sabe? Só que de forma indireta, né? Então, eu acho que essa vivência que eu tive é só para explicar, assim, que às vezes são lugares sagrados e que a gente precisa chegar muito devagar para a gente não estar reproduzindo posturas e condutas colonialistas, né? De usar a gente apenas como objeto, né? Enfim, objeto só do projeto, e a gente nunca está contando as nossas. A gente não está contando as histórias dos nossos, das nossas, e fica, às vezes, só servindo como objeto de pesquisa, né? Porque, às vezes, é isso que é a intencionalidade de muitas produções audiovisuais, né? Não tem esse cuidado, principalmente com comunidades tradicionais, né? Porque é tudo muito lindo, né? Tudo muito sagrado, mas é necessário ter esse cuidado. E eu só tenho esse cuidado porque eu tenho uma formação política, e eu tenho formação artística, tenho formação antirracista, e formação também relacionada à pedagogia griot, né? Então, assim, eu estou conectada com essas formações, então a TV Griot
digo assim, que é essa ferramenta artística que eu escolhi, mas assim, vem de outros processos, né, de formações até, de fato, eu encarar, assim, sabe, a produção audiovisual. Então, e pensando na pedagogia grega, só fazendo esse parênteses, no sentido de que a gente precisa de, às vezes, de formação e de sensibilidade mesmo para chegar nesses lugares, também tive, né, esse preparo da metodologia da pedagogia griot, que se preocupa muito com essa postura um pouco mais cuidadosa, né, que fortalece mais os saberes e fazeres da tradição oral. Então, é tudo pela conversa, né, a gente tem que facilitar a nossa linguagem para chegar em comunidades tradicionais, principalmente. Estou falando alvo comunidades tradicionais, mas é porque é um pouco mais da minha área e não é pensando em comunidades tradicionais só em comunidades tradicionais, mas em pessoas mais velhas também, que tem ainda o rolê da tradição oral. Então, assim, pode ser, alguém pode escolher aqui, por exemplo, fazer uma entrevista com o mais velho ou o mais velho da sua casa, entendeu? Então, é o mesmo cuidado que você precisa ter, né? Sim, e aí relacionar isso, né, com as questões mais técnicas, eu tenho uma caminhadinha aí, mas já tive muito problema, viu, muito problema com áudio, muito problema com captação de vídeo, de estar lá produzindo e chegar e pegar um material na pós-produção, meu Deus, o que aconteceu? Não tem áudio. E áudio é uma parte, inclusive processual, assim, muito importante, né? Igual a imagem é importante, mas o áudio, se você tiver ruído na sua produção, não tem como você entender, não tem como você passar a mensagem que você quer. Então, assim, a captação de áudio é um processo importante. Então, assim, acho que primeiramente é você escolher que tipo de microfone você vai querer, né? E para facilitar, não vamos imaginar a sua câmera. Quem tem celular é uma ferramenta também, entende? De produção. Então, assim, hoje eu trabalho com celular hoje facilmente, mas eu tive que adaptar algumas coisas, né? Tem as adaptações, ainda mais para os iPhones da vida hoje, que tudo precisa de adaptar. Então, pensar em que tipo de microfone você quer e qual situação, né? No caso de uma entrevista, a gente usa muito o lapela, né? O lapela, acho que é bem, bem conhecido, assim, para quem não sabe, é um microfone. Esse tipo de microfone que ele é bem para captar bem algo específico, né? Então, se você quer captar mais a voz, ele é direcionado para a voz, aí você coloca na roupa. Então, ele vai tentar, ele não vai isolar os ruídos, né? Tudo, mas ele vai ter um direcionamento que é a sua voz, para onde ele vai estar apontado. Então, o lapela, ele é muito bom para entrevistas, né? Para a construção de um documentário. E aí também você pensar que seria outro passo, que seria pensar esse controle do cenário, vamos dizer assim, no sentido de áudio, né? Você tem um controle, né? Não está em lugares que estejam muito com barulho, né? Enfim, qualquer barulho, né? Sonoro, porque a gente precisa estar num ambiente silencioso, já que você quer captar e que esteja nítido a voz daquela pessoa, da entrevistada, né? Era só para se apresentar, né, Vinícius? Mas já estou falando todo o processo aqui já. Não sei se pode continuar. É feminiana, viu, rapaz? Se deixar falando aqui. Se quiser, Michele, a gente retoma a questão técnica depois da apresentação de Marise para já ir avançando. Se você quiser... Não, pode, eu prefiro também. Pode ir. Aí dá uma pausa aí, galera. Paramos na parte do áudio e depois a gente retorna. Massa, bicha, obrigado. É muita coisa, né? Para tratar, a gente tem um tempo reduzido, mas eu queria também ouvir Marise, né? Porque Marise, pelo que Joana fala, mas né, pelo que eu também consegui me informar, tem uma experiência forte nessa questão de áudio. E é uma área que assim eu tenho procurado estudar um pouco e observo que não é tanta gente, né? E muito menos mulheres negras que se dedicam a essa questão. Marise, se você puder se apresentar e entrar já nessa temática, né, do mercado
e de concepção relacionada a áudio, Joana me soprou aqui, você pode tratar disso. Valeu. Tá bom, para Joana, tá vendo? Boa noite a todas, todos e todes. É isso, eu me chamo Marisa Urbano, fazendo audiodescrição, eu sou uma mulher negra de pele clara, tô com cabelo black, mas enfim, meio murcho, com uma camisa meio regata branca, tem uma tatuagem, tenho várias, mas a que está exposta é a do braço direito, tem os brincos largos, e o fundo é uma nave espacial, lá ela perguntou, um fundo é uma nave e um planeta, a Lua e um outro planeta, enfim. Eu participo de reuniões e eventos sempre com esse fundo, e aí as pessoas gostam, né, e perguntam por quê, e eu acho que o que me define também é viver um pouco no mundo da Lua, não no lugar do estereótipo de alguém que não está com o pé no chão, mas no lugar do processo de criação, né? Então, eu preciso voar para poder criar. Então, eu acho que esse fundo me define muito, então ele participa comigo, assim, de reuniões, de banca, de eventos, pode ser o mais sério, ou uma reunião com um grupo de amigos, ou a reunião do ILE, né, eu faço parte de um candomblé, sou iniciada, né, então sou candomblessista, como o Vinícius apresentou, e aí vou falar um pouco dessa minha formação, dessa trajetória, e aí vou seguindo até chegar ali no áudio, e vou tentar ser sucinto, né, porque a gente tem um tempinho curtinho. Bom, eu, eu tenho um texto que eu gosto muito, que é A Menina de Olhos Fechados, que eu sempre conto, que aos 8, 9 anos, eu sou uma mulher periférica, né, uma mulher cis, periférica, aqui em Salvador, em Bom Situar. E aí, na década de 90, eu caminhava, eu conhecia o bairro, e eu fazia um percurso com os olhos fechados, né? E aí eu sempre gosto de contar essa história, porque as pessoas perguntam, mas por quê? Que experiência você queria sentir ali? E a minha experiência era entender o espaço a partir do sonoro. Era já ali, percorria um longo caminho com os olhos fechados, entendendo. Aqui mora, sei lá, Dona Joana, aqui mora seu Zé, aqui o cachorro é de tal tamanho, aqui agora tem um beco. É um bairro chamado Castelo Branco, então tem a parte bem plana, assim, com becos largos, e aí eu entendia. E aí entendia também a relação da espacialidade pelo som, de está muito distante esse veículo, está mais próximo, então eu posso me distanciar, eu posso atravessar a pista. E eu fazia isso num processo muito intuitivo. Tinha 9 anos, isso foi em 1900 e bolinha, em 94, 95. Enfim, depois eu achei que eu pudesse seguir ali. Meu pai um dia me perguntou o que eu queria fazer da vida, e eu disse que eu queria ser pianista. Ele disse que pianista não daria dinheiro, e que não era um caminho, não é? Então, eu me afasto da possibilidade de trabalhar com música ou com som e vou seguindo, né? Estudante de escola pública, e aí depois eu acho que é impossível entrar na universidade pública, mas eu consigo, né? Depois de muito apoio, redes e mais crenças de quem estava próximo, assim, em um determinado momento da vida, e eu faço pedagogia. A minha primeira formação é em pedagogia, mas ali eu já transitava com teatro, né? Então, logo depois de pedagogia, eu entro no curso de teatro, e aí eu começo a estudar teatro. Só que quando eu estou terminando o teatro, eu vou fazer o BI, Bacharelado Interdisciplinar em Arte, com concentração em cinema e audiovisual. Inicialmente porque eu gosto de escrever em roteiro, mas quando eu chego na sala de aula, eu descubro que a área de som ela é majoritariamente masculina e branca. E aí eu falei, então eu quero essa área e vou me desafiar. Como todo espaço, né, de formação, a gente forma grupos. E nesses grupos ninguém queria fazer som. Então eu acabava assumindo. Então, 5 grupos, 6 grupos, eu assumia o som de todos os grupos. E nesse lugar eu fui experimentando. Não tinha condições de fazer um curso prático, e aqui em Salvador também não tem, com facilidade, na área de som. Então, a minha formação é na universidade. Logo depois, em 2014, surge uma. Isso eu começo, gente, em 2012, tá? Em 2014, surge um curso, uma oficina em Sergipe, Aracaju,
Aí, bem no período do meu aniversário, eu não conhecia ninguém em Aracaju, eu viajei assim mesmo. Fiquei na casa de uma família que eu também não conhecia, mas eu fiz um curso, porque eu entendi que eu queria avançar, né? Então, eu larguei a área da educação, é, enfim, achando que tinha largado, né? Porque a educação não é você que escolhe, ela que escolhe você. E aí eu estou dizendo isso porque, ainda que eu esteja no cinema visual, eu estou sempre ligada à área da educação, que eu também escrevo projetos envolvendo educação em audiovisual ou atuo também como professora. E aí, nesse lugar, eu fui entendendo que o audiovisual e o cinema é caro, mas, e aí comecei a ficar um pouco, exatamente, nada. E aí eu fiquei um pouco desestimulada, mas lá no fundo ainda tinha sonhos, e o sonho é o que me mantém em pé, né? A vida, ela precisa de utopia, né? Então, assim, a gente precisa sonhar diante de todo o caos para poder avançar. Lógico, o sonho não pode ser só parado, né? A gente precisa plantar. Então, eu trabalho muito na perspectiva de semeadura. É preciso plantar para colher. E plantar, aí entra no lugar de não é só plantar, é regar, é adubar, é ser vigilante. Não é plantar uma semente, são múltiplas sementes. É um processo mesmo de semeadura. É escutar o tempo de chuva e o tempo do vento, é estar atento, né, a toda essa atmosfera. Então, eu volto para Salvador, tentando avançar, só que aí sem recurso, sem muito recurso. Nessa época, eu tinha saído que eu coordenava uma escola, eu tinha saído e ela me demitiu. Eu pedi para demitir, ela aceitou me demitir para eu ganhar o FGTS, né? A gente vai fazendo essas trocas. E aí eu consegui comprar um Tascam DR100, que eu tenho até hoje, sinal que estava por aqui. Com esse Tascam, eu começo ali a experimentar um pouco mais desses grupos, né, com os amigos, amigas e amigas. Muito no lugar tátil. Aí tem Larissa Fulano de Tal, que para mim é uma das maiores referências de cinema. Ela me disse o seguinte um dia: estamos aqui para acertar e para errar. E aí eu entendo que é possível errar, porque a gente passa a se cobrar muito, né? E aí eu começo a tentar entender o som a partir das minhas sensações, e experimentando, enfim. Aí eu entro também no lugar de roteirista, eu passo a escrever para poder experimentar o que eu estava percebendo enquanto som, enquanto sonoridade, e aí eu venho numa relação de entender o processo da criação, o processo de som na produção como processo criativo. Aí já dei um salto, tá, gente? Porque essa é pauta da minha pesquisa no doutorado também. E aí eu aposto na importância da direção de som, que é uma direção que ela está desde o roteiro, acompanhando o roteiro com a direção de fotografia, com a direção de arte, construindo a narrativa sonora, pensando a cena dentro de uma atmosfera sonora. E aí a pergunta é: Marisa, quais são os livros? Eu falei assim: não encontrei livros aqui no Brasil. Mas aí é que está a vontade de fazer, e o diálogo com os pares. E aí os pares eu chamo dentro de um cinema negro, eu trabalho dentro de um cinema negro periférico. Eu conversando com os parceiros e parceiras e parceiros, aceitaram que eu pudesse experimentar. E é quando eu experimento um desses processos no filme Espelho, que é da Luciana Oliveira, que é uma coordenadora da EBE, da Mostra de Cinema Negro em Sergipe. Ela tem uma produção chamada Espelho. Aí, se vocês quiserem, a gente pode conseguir o link e depois disponibilizar para vocês, né? Só falar que eu disponibilizo. E aí a Luciana disse assim: Marise, eu quero que a gente faça e você assuma a direção de som. E disse assim: amiga, mas eu estou ainda no processo, tateando ela então, a gente está aqui para crescer juntas. Falei, vamos. E aí a gente constrói toda a narrativa sonora, e essa narrativa sonora, ela vem a partir das experiências, das minhas vivências, principalmente na relação com o candomblé, porque o filme vai falar das Iabás, né, vai tratar as Iabás e da relação de pertença. Então, assim, Luciana também não quis música, então trabalhei em cima do que eu gosto, que é o ruído. Meu mestrado em Sergipe é sobre o ruído como elemento narrativo, onde eu aponto que a construção do ruído ela é importante.
durante o histórico no Brasil do cinema e principalmente do áudio, a gente negligencia o ruído como elemento sonoro, focando apenas na voz e sendo verbocêntrico. Então, o nosso discurso hoje no cinema é muito do verbo, é muito da palavra. A palavra é importante, mas o corpo, ele emite outros sons, né? Você fala assim, não preciso falar, eu não gostei de tal coisa, mas se eu fizer um muxoxo, você dá a entender. Então, como a gente potencializar as nossas narrativas sem precisar sublinhar com a palavra e com a música, né? Então, a gente também tem uma hierarquia da importância dos elementos sonoros, que é a palavra, o diálogo, depois a música e o ruído, ou então a ambiência fica ali muito distante. Então, era nesse lugar que eu estava provocando. A partir daí, eu tenho um filme chamado Sonoplastia, que foi aprovado no edital, que é um experimento que eu faço, que é fotografar o bairro em que eu moro, que é Cajazeiras, que é um bairro com mais de 450 mil habitantes, né? Então, assim, é um bairro considerado uma cidade. É um bairro, na verdade, é uma região com 17 bairros que compõem ali Cajazeiras, tá? Na periferia de Salvador. Então, a gente faz mais de 4 mil fotografias em 3 dias, fotografias estáticas, e em outros 3 dias nós gravamos o som cru de outros momentos. E a minha proposta é botar uma imagem dos dias X com o som do outro dia, entender isso. Ou seja, não é sincronizado. E não era verbo, era ruído. Era ruído do cotidiano, era o carro do ovo, era anúncio, era o ônibus, era catraca, e a experiência era essa. Porque também eu não entendo o processo do cinema como eu tenho que ser perfeito naquilo, eu tenho que experimentar. Eu entendo o cinema enquanto arte. Então, se ele é arte, eu preciso colocar para fora aquilo que eu sinto. Então, é nesse lugar da experimentação, né? Porque senão a gente passa a se cobrar também de uma perfeição e uma idealização que ela está fadada ao modelo hegemônico, né? Enfim, e aí de lá para cá eu venho nesse processo mesmo da pesquisa, de entender e de reforçar esse lugar do cinema, do som no cinema. Trabalho como técnica de som direto, atuo como direção de som em algumas produções, o que me permite ainda um certo diálogo, mas ainda assim a gente tem uma grande resistência, porque é uma cultura que já está, né, enraizada de uma sociedade visocêntrica, né? É uma sociedade dada visual que esquece a importância do sentido da audição, né, da escuta. E aí, enfim, a gente pode falar depois, assim, como a Michelle trouxe, da parte técnica, e a gente trocar um pouco mais a partir dos equipamentos, ou, enfim, de como também eu faço uma aposta nos equipamentos de baixo orçamento, entendendo a minha realidade, e como eu começo com o Tascam, e como eu vou adquirindo outros, ou como eu aposto que é possível se utilizar uma cápsula boia, que eu compro, sei lá, de R$100, ou possível utilizar o celular, então, e continuar produzindo som, enfim. Aí a gente pode falar um pouco depois, acho que é isso. Legal, E falar do mercado Marise. também, que me perguntou. Sim, sim, Eu não, falo legal, mas depois. massa, vamos tentar dar conta de tudo. Bom, é isso. A realidade da ela é um pouco isso que Michele estava falando, que eu acho que vem um pouco da TV Griot também, que é de tentar fazer as perspectivas locais serem compartilhadas, porque em geral é isso, o audiovisual, como vocês comentaram, é caro, né? Tanto o equipamento quanto para você manter um canal. E principalmente quando a gente vai trabalhar com narrativas que não estão, em geral, nos veículos de comunicação, como, por exemplo, as narrativas do movimento negro, narrativas de sindicatos, narrativas de povos tradicionais, né, que são sempre vistos a partir do ângulo de quem domina a técnica, mas domina a sociedade também. Aí eu acho que um dos desafios que a gente tem para esses grupos periféricos, né, subalternos, usem o termo que queiram usar, possam produzir, possam fazer essa narrativa chegar, é justamente a questão de equipamento, que Michele já estava trazendo, né? A gente tem questões, eu já lembro de ler relatos de que a câmera fotográfica ela foi calibrada, e tem pesquisas que falam isso, para tons de pele branca, por exemplo, né? Ela não foi
fabricada para registrar tons de pele negra. Então, a gente também tem o desafio do equipamento em si, né? Da tecnologia que é cara, é difícil de ser utilizada. E eu acho que essa temática que Marise traz, que Michele estava trazendo também, é importante da gente tentar pensar na dinâmica dos alunos aqui, né? Como, tendo dificuldade de acesso aos equipamentos melhor, tipo um Tascam, um bom microfone, eu queria, se possível, né, que Michele e Marise também falassem assim, quais são os equipamentos que estão à mão das pessoas. Eu estava ouvindo uma reunião hoje aqui, discutindo a possibilidade de abrir algum recurso para os alunos, por exemplo, produzirem os seus produtos audiovisuais. E nesse recurso poderia estar, por exemplo, a aquisição de equipamentos. O recurso é pequeno, mas às vezes é suficiente para melhorar um pouco a questão técnica. Eu queria que vocês pudessem, Michele começou a falar da lapela, queria que vocês pudessem falar um pouco essa dinâmica que Marise também traz de equipamentos de baixo custo, pensando nessa possibilidade que Marisa traz de tentar fazer o áudio como um elemento estruturante, né, do seu trabalho, como um elemento do trabalho que possa até conduzir a narrativa, por exemplo, né? Michele, se você puder começar a falar um pouco de como que você, né, lida com o equipamento, possibilidades de equipamentos de baixo custo, e depois Marise também trazer as suas experiências próprias, tendo em vista essa dinâmica, né, da turma, eu agradeço. Valeu. Massa. Inclusive, é bom, né, estar aqui no Ela, porque Marise já desconstruiu várias coisas na minha cabeça sobre, inclusive dessa parte, né, criativa, artística que a gente tem, e nos coloca muito no padrão de que seria uma captação de áudio, né, boa, por exemplo. Mas trazendo dentro da minha vivência, que, como eu estava falando, é mais trabalhar com entrevistas. Agora eu estou trabalhando com outros microfones, né? Microfones mais de captação mais de ambiente. Mas, como eu estava falando, eu trabalho muito com lapela, né? O lapela basicamente é o que mais utilizado para entrevista e que está enfim, né? Que está mais assim acessível para nós, né? Existem vários preços de lapela e isso com certeza vai definir um pouco a qualidade, né, dessa ferramenta. Eu uso mais microfone lapela direcional, que ele é mais para, enfim, direcionar mais para a voz, né, não que ele vai, como eu falei, não que ele vai isolar os outros sons, né, do ambiente ali, mas você vai ter um pouco mais de nitidez, né, já que você está numa entrevista, o objetivo é que essa fala fique mais nítida, mais clara, né, que passe a mensagem daquilo que vai estar sendo relatado ali na entrevista. Então, o lapela é o mais utilizado, assim, né, só que aí não é só a questão de ter, né, o lapela, tem toda a técnica que a gente que já trabalha em produção audiovisual faz isso automático, né, mas tem um processo, né, passa por um processo, né. Você escolhe o tipo de microfone, já que é documentário, você escolheu um lapela, inclusive acho que tem lapela até, você falou do boia, eu já tive, inclusive o boia com pilha, né, com aquelas pilhazinhas, já deu vários probleminhas, mas assim, foi o que já salvou muito, assim, sabe? E aí agora a gente tá ainda falando do lapela, né? Estamos agora nos microfones sem fio, né? E utilizando também um celular, que eu acho aquilo muito feio, aquele negócio quadrado com espuminha, aí eu sempre prefiro lapela, mas aí a gente tá falando de receptor e transmissor. Eu tô aqui falando de áudio, mas eu tô aqui assim, ó, Marisa ali do áudio, mas enfim, né, que agora esses microfones sem fio, que a vantagem, às vezes, é você não precisar ter um grande extensor, né, às vezes você tem uma lapelinha e ele é pequeno, você precisa de um extensor, porque você não vai estar tão próximo ali da sua figura, né, da sua entrevistada. Então, acho que a vantagem de um microfone sem fio seria mais mobilidade, né, você vai ter
você vai poder ter mais a liberdade ali, né? Aí passa, aí engancha no fio, às vezes tem esses problemas, às vezes dá uma interferência nos microfones, né, com fio. Mas eu já trabalhei, nunca deu problema, mas já teve também, sabe? Aí hoje eu estou mais trabalhando com microfone sem fio, com esse transmissor e receptor, porém utilizando lapela, porque aí eu não deixo só o transmissor, né? Aí eu encaixo e uso lapela para ficar mais bonitinho, e eu também gosto mais da qualidade do lapela, né? No sentido da captação de áudio. Acho que é algo importante também que eu estou aprendendo um pouco mais agora, que é a monitoração do nosso áudio, né? Que isso aí eu já tive problemas, às vezes a gente confiar só ali na telazinha, não tá tudo certo. Mas você não saber o que está acontecendo é o que vai te dar um problema na pós-produção, sabe? No processo de edição. Então, e até porque produção é para você tentar fazer o máximo para que você não precise mexer tanto na pós-produção, né? Então, monitorar o áudio é super importante. Então, ter um fone de ouvido para você, principalmente, testar, né, a voz do entrevistado e você também poder ajustar a sensibilidade. Então, por exemplo, eu já tive um problema de entrevistar uma pessoa e ela tinha uma voz super alta, é aquela voz de palestrante, e eu botei aqui o lapela, a sensibilidade tava, oh meu Deus, só estourou assim. Não passava, né, a mensagem que eu queria. Então, assim, eu tive alguns probleminhas, mas isso foi em consequência de eu não estar monitorando meu áudio, sabe? Então, você ter essa noção, né? Pegou ali o fonezinho, botou lapela, tá monitorando aqui, tá alto demais, aí você vai ajustando. Tô falando no sentido de câmera, né? No celular deve ter algum aplicativo hoje que faça isso, no sentido de mexer na acessibilidade ou até às vezes no próprio receptor do microfone esse sem fio, tem como você mexer na sensibilidade. Então, tornar o microfone mais sensível quer dizer que ele vai estar captando mais, vamos dizer assim. Então, menos é porque às vezes a pessoa está falando demais, falando alto, na verdade, e aí você manter ali a sensibilidade um pouco mais baixa. Bom, é algo que é recente para mim, depois de ter tido vários problemas com áudio, porque produção audiovisual, o áudio ele é super importante, e às vezes eu ficava muito priorizando a imagem, enquadramento, depois eu tinha vários problemas, e eu não tive só um, tive vários. Até ter um amigo que ele trabalha com captação de áudio, né, que é Tainá Pacheco, agora tá aí, em sets da vida, trabalhando com som direto também. E aí eu tô tendo algumas experiências na prática, assim, com ele, que tá sendo massa para mim, assim, sabe? Até no sentido de adquirir os equipamentos, que são caros, porque equipamentos de áudio, meu rapaz, os bichinhos caros, viu? Os bichinhos caros, e assim, é pensando no investimento, viu? É pensando no investimento, assim. Mas para quem não tem, falando assim, na turma ela, assim, o lapela é a melhor escolha, tá? Mas tem esses que são mais para som ambiente, né? Que aí estão pensando também no processo de criatividade, né? Dependendo dos projetos. Porque acho que depois tem a construção de projetos, né, Vinícius, aqui. Então, acho que pensando nisso, você também vai depender da intenção do seu projeto, sabe? Aí tem eu adquiri esse agora, que é mais omnidirecional, não sei se Marisa pode falar depois melhor, que eu não entendo muito, mas ele capta mais o som ambiente, assim, sabe? E às vezes eu gosto disso, eu fui construir um documentário agora, eu falei, não, eu quero a voz dele, assim, ok, quando eu direciono, que esses microfones, eles têm, às vezes, capta mais na frente, né, não tem atrás, às vezes tem lateral, às vezes não tem, enfim. Esse, pelo que eu entendi, eu só captava na frente, então eu tinha que direcionar para a boca, né, da pessoa ali que iria falar, mas queria pegar um pouco ainda, acho que pegava lateral também, pegar um pouco do som ambiente para aparecer, porque ele estava em comunidade, queria trazer essa sensação de que ele estava ali ainda, né, estava entrevistando ali no meio das pessoas ainda, que isso é legal, então assim, depende do seu processo de criatividade, mas assim, tem microfone para tudo, eu acho, assim, tem microfone aí, muitas opções, mas pelo menos são esses dois que eu estou usando mais, tanto para entrevista quanto para captação assim, em ambiente, né, unidirecional. Acho que
Acho que é isso, assim, acho que é importante também testar, né, a voz, fazer esses testes antes de começar a entrevista, não começar de vez, mesmo você sabendo que o áudio não tá bom, é sempre bom pedir para a pessoa, para você poder saber se está tudo bem, né, com a captação. E é isso, e como eu tinha falado, preparação do ambiente, né, é importante você estar se sua proposta for essa, né, é isso agora. Se sua proposta for uma entrevista e quiser estar dar prioridade a essa voz, aí você tenta priorizar um som um pouco mais ambiente, ambiente não, um som mais silencioso, né, vamos dizer assim, não tem tanto barulho. Acho que é isso, e o resto, no sentido de áudio, é pós-produção, que aí eu faço no Premiere, assim, e vou fazendo o que eu posso, né, aí você tem algumas vantagens. Na pós-produção, eu não sou a expert, mas eu entendo que eu preciso passar aquela mensagem, então eu tento chegar ali numa coisinha. Então, às vezes eu dou um ganhozinho de áudio, mas já entendi que se eu dar um ganho de áudio ali na pós-produção, se você não quer ruído, né, porque agora é isso. Se você não quer ruído, se você dá muito ganho de áudio, você vai estar abrindo mais, né? Você está abrindo acessibilidade, né? E também tem essas separações, né, LR, que é os dois lados ali do microfone, às vezes você consegue separadamente trabalhar. Aí tem as mixagens também, que você pode utilizar. Agora eu sou assistente do Trieto. Para quem não conhece, Trieto é um trio aqui da Chapada Diamantina que está fazendo sucesso. E aí eu estou produzindo conteúdos para eles. E Tainan é um dos captadores, ele faz a captação de áudio. Então já estou aprendendo os rolês lá com ele. E assim, ele capta uma coisa no violão, outra coisa nas vozes. Aí eu perguntei por que não pode ficar muito juntos os dois. Porque ele quer trabalhar separadamente as duas captações. Eu falei, sacada, entendeu? Porque lá na pós-produção ele vai conseguir. Aí tanto que ele falou, poxa, esse aqui ficou muito junto, não deu para trabalhar, entendeu? Então, assim, uma direcionada no microfone, direcionado para o violão, outro microfone para as vozes, e são microfones também de, né, assim, de alta qualidade, porque o Trieto é isso, né, o Trieto, a galera trabalha bem, assim. E depois, agora já tem uma pessoa que vai mixar, né, aí faz o mix lá, e enfim, tem esse processo de pós-produção, não tenho tanta experiência, mas para que eu faço, o que eu sei fazer quebra o galho, entendeu? Passa a mensagem. Então é isso, e às vezes a gente precisa saber de muita coisa não, depois, sem querer, a gente vai aprendendo a saber outras coisas. Mas se tá nesse lugar, né, só o fato de estar aqui na aula, de estar fazendo um curso de produção audiovisual, já é uma quebra para nós, né, do interior, muito grande, né, porque agora somos nós que vamos produzir narrativas, ou sei lá, pode ser qualquer gênero da nossa comunidade, né, e que também tem essa intenção, né, que a gente não busque coisas muito distantes da gente. A gente tem que aprender nos conectar, e o audiovisual também traz essa noção, assim, de vamos nos conectar, né, e ser protagonista, que essa frase está muito em alta, ser protagonista da nossa história, está fazendo sentido enorme para mim, assim. E é no sentido de ego, não, é no sentido de dar um retorno comunitário, que a nossa comunidade nunca teve, no sentido de pensar audiovisual como um lugar de ter ascensão, né, de precisar chegar em um patamar, não. Se aqui eu só pude pegar na cama por causa de um projeto social, que foi a TV Griot, entendeu? Mas, assim, que foi, enfim, né, aí você vai percebendo que às vezes não é a ferramenta, às vezes você precisa saber usar a ferramenta. Hoje o celular está fazendo muita coisa, então a gente precisa aproveitar a ferramenta que a gente tem e pensar na intenção também, né? Eu acho que é isso no sentido de captação de áudio, tem umas contribuições no sentido também da captação de vídeo, mas áudio é porque meu perrengue é áudio. Ainda tenho muitas coisas para aprender na captação de áudio, mas estou falando num lugar que já passou perrengue, de você estar com um produto ali, meu Deus, não tem áudio, tem ruído, o que é que eu vou fazer? Já me pagou 50%, e aí eu tenho que devolver, entendeu? É foda. Ou não, aí eu tenho que ligar, vai, deu um problema aqui, velho, não sei o que aconteceu.
Você poderia gravar aí com seu celular mesmo, eu só preciso do seu áudio. Então, assim, e assim vai, entendeu? Mas agora tentando minimizar já, porque às vezes são cuidadozinhos que você deve ter atenções. Por isso que demora. Não, ainda tá testando o áudio, por isso que o áudio demora tanto. Por isso que a galera do áudio fica lá. Não, calma, tá testando, tá? Entendeu? Porque um errinho já foi, deu play, é difícil voltar, sabe? Enfim, é isso. Massa, Misha. Assim, só é importante lembrar, tem só um detalhe para a galera da Ela. Tem essa questão do recurso, mas o que a gente fez? A ela já tem, assim, da própria Ela, equipamentos, principalmente microfones, que a gente ganhou da primeira turma. A gente recebeu um equipamento de uma produtora que eu e Jô trabalhamos há 10 anos atrás. Então, a gente tem um conjunto de equipamentos. Isso a gente pode articular de oferecer para os alunos, a partir de uma organização, um cronograma, né? Que tem lapela com fio, lapela sem fio, direcional, boom e bons, microfones bons. A gente ainda não tem o gravador, só que o que acontece? Nessa estratégia, a gente também tentar hackear o sistema, a gente comprou uma série de equipamentos para o NEB de Seabra, e esses de áudio, de vídeo e um monte de coisa. E esses equipamentos a gente tem, enquanto projeto a possibilidade de usar. Então, essa é a ideia da gente ter um banco de equipamentos que a gente possa colocar à disposição do projeto, né? Tudo tem que ser planejado e conversado, né? Mas, enfim, a gente tem um equipamento que pode ser usado para captação, tá? Isso vai ser discutido nas próximas atividades e tudo, mas assim, além dessa possibilidade de comprar, também tem esses outros equipamentos que são aí muito qualificados. Adelaine, desculpa, antes de Marise comentar também a experiência, Adelaine tinha levantado a mão. Adelaine, você tem alguma questão para trazer? Adelaine também é cineasta, né? Se você quiser abrir o microfone, Adelaine, aí faz a intervenção aí, fica à vontade. Opa! Então, estou muito feliz com essa aula, porque também sofro muito com som. Repeti a disciplina 3 vezes, né, que é o limite que a universidade permite. Tive muita dificuldade com a prova de microfones. Era uma coisa que deveria ser algo tão fácil para eu fazer friamente, e eu errava cada vez, a professora ficava com a mão na cabeça. Então, foi um desafio para mim. E o último curta que eu gravei, eu tive também um problema de som, que ficou gravado só em um canal. Não fui eu que fiz o som, mas eu também não pude dar essa atenção, eu não sabia como orientar exatamente a pessoa, não sabia como verificar como estava sendo gravado. Então, eu queria também aprender aqui a como prestar mais atenção nisso para garantir um bom arquivo, né? Porque depois, na produção, ficou só um canal do meu material, então ficou bem mais baixinho, e eu tive esse problema. É só isso. Como proteger o arquivo para os 2 canais. Massa, Adelaine. Marise, aí é muita coisa, né, que tem, assim, mas se você puder resumir, né, a questão de equipamentos de baixo custo, possibilidades que a gente tem, o Tascam, por exemplo, e o Zoom, né, na UNEB, por exemplo, a gente comprou um Zoom H5, se eu não me engano, que é aquele Zoom com o microfone XY e 2 entradas, né, além da possibilidade de você usar a lapela, botar em mudo o microfone que ele tem, que é substituível, e usar uma lapela lá. Então, ele ficaria 3 canais e essa possibilidade do estéreo captando, né? O que você recomenda, Marise? E o que recomenda para evitar também problemas, né, técnicos? Porque a gente sabe que eu tive um problema seríssimo. Deixa eu falar rapidinho, por favor. A gente foi gravar um evento de capoeira, eu e Joana na parte de câmera e eu no áudio. Aí eu fiquei com o Zoom. Eu resolvi ligar um microfone mini shotgun de celular na câmera de Joana, por exemplo. Só que microfone shotgun de celular, um Saramonic, ele cortou o áudio da câmera inteira. Então, o que aconteceu? A gente ficou com o áudio captado no Zoom,
mas não tinha a referência de áudio da câmera. Até hoje, faz 2 anos isso, até hoje a gente não conseguiu editar essa parada, porque a gente tem imagem e som. Ó, fogos, parabéns pra gente. Mas, Marise, se você puder dar um panorama, assim, eu agradeço, por favor. Bom, é muito bom ver vocês. A gente sempre diz que o som ele só se torna importante quando ele incomoda, né? Eu tenho uma fala que eu digo o seguinte: a imagem, ela é uma escultura e o som é o sopro da vida. Então é o som que faz grande sentido no cinema, assim. Só que aí a gente ainda se prende. O som ele é 360. Ele não é apenas um retângulo, um quadrado limitado ao campo da visão. Então, assim, enquanto a gente ainda vive uma cultura dada apenas ao visual, sem entender que a nossa sociedade ela também apela para a escuta, a gente vai refletir isso nas nossas produções. Então, o que eu sugiro é que a gente faça exercícios diários de escuta da vida. Quando acordar, qual é o primeiro som que vocês estão escutando? Qual o som dos passos? O passo do seu filho mais velho, o passo de sua avó, o passo de sua mãe, de sua tia, seu namorado, namorada, enfim, ele é diferente do passo do vizinho, da vizinha. Então, como é que eu posso projetar isso no cinema? E aí, Michele falou muito de documentário, e aí eu posso, enfim, falar de documentário também específico, nesse lugar do som, que é isso, você falou do documentário nesse lugar das entrevistas, e realmente é importante, se eu quero ter uma qualidade, né, que seja inteligível, o som, a entrevista, eu preciso pensar em um ambiente menos ruidoso, não vou fazer isso numa frente de uma avenida, se eu posso fazer no fundo, no quintal, tem galinha, mas essa galinha, ela vai compor, isso eu estou pensando onde eu já gravei, tá? Ela vai compor a narrativa, porque eu fui gravar, enfim, no Quilombo, ou eu fui gravar na Ilha de Itaparica, aqui próximo, e era a dona Feliciana, ela ficava no quintal de casa e tinha ali galinhas, seus netos conversando, trocando, e era uma dinâmica familiar. Eu, como profissional, vou interromper essa dinâmica familiar? Jamais, porque esse sonoro faz parte da identidade e compõe a narrativa. O que é que cabia? Eu me aproximar, então cabia um cuidado da equipe técnica de entender que a câmera não pode estar tão aberta, porque o microfone tem que se aproximar. Como é que esse microfone vai estar acionado? Nessa época, eu trabalhei com um shotgun, que foi um microfone de mão, que, né, não é o de mão dinâmico, né, que a gente usa para cantar, é um bastão, que não é bastão também, enfim. É o mais fino, que eu estou sem ele aqui agora, eu posso pegar ali. E aí eu usei um microfone de yoga, que eu comprei no Mercado Livre, junto com aquele Tascam que eu citei, que é esse aqui. Esse é meu primeiro gravador, é o meu xodózinho. E aí, conectei com o cabo e fiz essa gravação, fiquei embaixo, assim, escondidinha, e captei. E aí eu entendia já ali que o equipamento, ele é uma extensão do profissional. Ele não é ele que se resume ao. Não adianta você ter o melhor equipamento se você não tiver acessibilidade da produção e não tiver ali a orientação. Então, uma dica que eu dou é escuta, né? É bom ter um fone. Marisa, é o melhor fone do mundo, não, o fone que você puder ter. Mas a atenção da escuta. E o exercício da escuta diário faz também com que você exercite a escuta com o fone. Então, na medida que eu vou exercitando uma escuta sem fone, eu estou mais atenta a ouvir com fone. Então, esse exercício. Eu tenho cuidado também de não ouvir música no fone, porque isso também diminui minha condição de escuta. Então, os cuidados básicos também com essa relação com a escuta. Assim, então, tenha o cuidado de entender o local em que eu vou gravar. Ok, tem as entrevistas, eu gravo entrevista, mas o filme ele não basta apenas é a forma que eu penso, né? Somente da fala, da entrevista. Aí eu posso pensar o quê? Aí teve um documentário que uma personagem, vou chamar de personagem, uma senhora entrevistada, ela falava sobre a relação dela com os filhos. Ela teve 3 filhos, foi mãe solo, e os filhos já eram adultos e estavam vivendo suas famílias. E aí eu estava entrevistando, eu não, né? A diretora estava entrevistando, eu captando, só que eu ouvia toda hora um passarinho, papacapim. Aí eu cheguei para ela e disse assim,
tinha terminado a entrevista, eu falei, a senhora tem um papacapinha que ela tem, está ali na área de serviço, você ouviu? Eu falei, toda vez que a senhora comenta, toda vez que a senhora fala, ele responde. Toda vez que a senhora fala, ele responde. Aí ela disse, esse é meu filho. Quando os outros saíram de casa, eu fiquei com ele. E eu não dou, não vendo, não empresto, não deixo sair, porque ele é meu filho, eu converso com... Aí ela chega, me leva até o fundo, a área de serviço, e diz assim, né, mamãe, não sei o quê, e começa a falar com ele, e ele começa a responder. Tudo bem. Para além das críticas de uma ave prisionada e tal, era a relação dessa mãe, que já tem, é uma mãe solo, que os seus filhos saíram de casa e tem ali uma ave como seu filho. Como isso pode compor a narrativa? Né? Então, essa sensibilidade. Porque ela não disse na entrevista, porque não foi perguntado para ela sobre a relação dela com o pássaro, mas ele respondia. Então, como eu posso ter essa sensibilidade de entender? Ou como a minha escuta ela pode estar atenta a ponto, ou se eu estou dirigindo ou não, de entender essa relação, porque ela é para além do que ela projeta no verbo, ela é a composição da casa dela, são os ruídos, todos os elementos. Então, quando o filme foi para pós, tiraram esse passarinho, eu fiquei muito chateada, porque para mim, aquele passarinho dizia muito sobre ela, e sobre a relação que ela estabelece com o espaço. Então, é nesse lugar, assim, de assumir a direção, assumir o roteiro, assumir a fotografia, enfim, estar no lugar também da acessibilidade da escuta no espaço. Eu chego no espaço, eu peço licença, assim como a Michelle fez, e me conecto com ele, seja um documentário, seja uma ficção. Eu me conecto com o espaço, e aí a gente pensa no lugar do território. Michelle também tocou nesse lugar, e eu aposto muito no espaço do território, não é? E aí você chega no espaço, entende a dinâmica daquele território, como é que ele se organiza e como você pode compor a narrativa. Eu vou fazer um filme, produzir um filme sobre Dona Larissa. Dona Larissa é essa senhora de determinado território. Como é que esse território compõe essa relação? Porque ela não está isolada do mundo. Né? Não estamos. Então, é nesse lugar, assim, desse cuidado. Quando eu faço esse exercício, eu entendo esse lugar, eu vou compondo a narrativa, que é diário, gente, é prática, é diária, a gente está sempre nesse exercício, e aí eu vou pensar nos equipamentos. Michele falou do lapela, e a grande maior parte de alguns realizadores gostam do lapela, por conta dessa relação com a voz. Nós, técnicos de som, não gostamos do lapela. Então, por quê? Porque o lapela, ele dá um timbre seco, ele não dá ambiência. E, no geral, a gente gosta de um som com ambiência, que tenha corpo, que seja, né? Mas eu entendo a importância do lapela. Só que se o lapela ele estiver oculto por dentro da roupa, que é um processo invasivo, né? Toda vez que eu vou pedir para colocar um lapela em alguém, é pedir licença, é o cortado com o corpo do outro, é saber onde colocar, se ele é por fora, se ele é por dentro, por baixo do sutiã, se não é. Então, todo esse cuidado é preciso ter. Que tipo de fita eu vou usar? Transpore, kinésio, não é a fita, onde é que eu coloco? Onde é que eu coloco? Se ele é um microfone, né, uma cápsula, porque aquele microfone é a cápsula, se ele tem um transmissor que eu coloco atrás ou coloco na perna, eu coloco onde? Então, esse cuidado, eu sempre falo que profissional de som precisa ter muito respeito e cuidado com o corpo do outro. A pessoa levanta a roupa na nossa frente, vestido, senhoras e senhores, enfim. Então, esse cuidado ele é necessário. E aí, a gente tem essa possibilidade, tem o então por fora, mas eu entendo onde é que ele vai estar, se ele é oculto ou não. Fora que ele também tem ruído de roupa, ele tem mais, pode sofrer interferência de radiofrequência, ruído de roupa, chocar, vento, fora aquele negócio do trombolho grandão. Então, aí a gente aposta no shotgun, que é esse microfone chamado boom, e no meu caso, eu tenho uma vara, tenho um boom, tenho um blip que protege. Ah, mas você não tem, mas tem ele simples, com uma espuminha. Justamente, eu tento esconder, né, do vento, porque o vento é que vai barrar, vai nas ranhuras, vai atrapalhar. Mas aí, se eu faço algum tipo de bloqueio, são testes, né? Então, é preciso ir testando. Ah, Marisa, onde é? Se eu consigo colocar um microfone, eu faço uma gambiarra de pedestal, eu crio uma estrutura em que ele vai ficar mais ou menos 45 graus, porque eu entendo que minha voz ela vai sair nesse eixo de 45 graus, e eu coloco o microfone aqui acima, ou coloco um pouco abaixo, eu tenho um som que vai chegar e é audível, e ele não vai perder a atmosfera, né, do ambiente. Então, é muito dos testes, né, de experiência. Para mim, existem as regrinhas, mas eu sempre acredito que as regrinhas, elas
são interessantes serem conhecidas, mas elas não são as únicas verdades absolutas. Porque eu já cheguei a captar com o microfone para trás, porque eu precisava captar e eu precisava que a pessoa não ficasse tão inibida. Porque acontece isso, às vezes a pessoa, ela sabe que está com o microfone, que eu estou direcionando, mas ela se sente inibida se eu for botar o boom para frente. E aí eu boto para trás. E aí eu sempre digo, gente, quando eu estou com o boom estendido, ele está ligado. E outro processo de documentário é liga o boom e vai. Porque as pessoas, elas sabem que estão sendo gravadas, elas vão autorizar ou não, você tem que prezar, não está enganando ninguém, mas o cuidado também porque ele é invasivo, né? Tanto que se chama pistola, blip, então eu não tenho essa relação de enfiar o boom no rosto de ninguém, eu acho desrespeitoso. Então, opto por entender o espaço em que eu estou e como eu posso ocupar. Isso eu estou pensando no documentário, eu gravo muito em terreiro, então esse espaço também do terreiro, não dá para botar lapela sempre pela quantidade de roupa que nós carregamos, daí dificulta. Então, aí, como é que se estabelece isso? Gravo muitas senhoras também, senhores, que aí o timbre é um pouco menor. Gravo com crianças, como é que a gente coloca lapela em criança oculta, porque criança não tem a caixa torácica lisa, e se você bota uma lapela por baixo, o negócio estufa. Então, assim, o timbre da criança também. Então, como você trabalhar? Então, é um processo mesmo de experimentação, não é? Então, assim, tem horas que você vai dizer, poxa, eu gostei desse áudio, tem horas que não, esse microfone funcionou aqui, esse microfone funcionou ali. Eu compro o microfone até hoje, sei lá, você viu o microfone outro dia de R$ 100, R$ 50, R$ 20, enfim, eu vou comprando para experimentar. Só um experimento que eu fiz foi pegar aquele fone de ouvido comum, aquele branquinho que vem no celular, cortar parte do fone, utilizar ele como microfone e captar o som da piscina. Eu faço isso. Eu botei silicone nele, captei o som da piscina e funcionou. Então, eu também entro no lugar de experimentação. Tem um filme que eu fiz que é chamado Um Dia Sem as Crianças, que é o primeiro filme, é o primeiro dia que eu fico sem meus dois filhos em casa, porque cada um é de um pai. E aí eu produzo um filme de 2 minutos e meio, com voice off, e ele é todo gravado em celular, tanto o som quanto a imagem, em momentos diferentes, porque eu faço a voice off e entendo a narrativa, e capto o ambiente também. Posso disponibilizar, porque ali também para mim foi um processo de experimentação e de desabafo, né? Porque quando meus filhos saem de casa para ficar 24 horas com os pais, era que o tempo que eles deveriam ficar, eu paro para pensar assim, e agora eu faço o quê? Eu sou o quê além de mãe? Então, além de uma questão política, não é? Eu trazia, assim, é uma questão política que estava me doendo, eu precisava externalizar a dor também dessa mãe, solo e tal, mas ao mesmo tempo também experimentar isso, ou seja, não dá para fazer uma coisa só. Como disse Fabrício Mota, um colega nosso, Mídio João, diz assim, a gente tem que trocar a roda do pneu com o carro andando. Então, assim, a gente espera, está sofrendo, está desabafando, está experimentando. E eu fiz esse filme para apresentar realmente numa oficina, que foi do Sesc Paraty. Então, assim, posso disponibilizar, está no YouTube, e era mesmo esse lugar da experimentação. E funcionou, né, tal dia que eu consegui desabafar, esse dia fiquei feliz que eu desabafei, e, e é isso, assim, eu acho que outra coisa é para pensar no arquivo, na extensão do arquivo, MP3 comprime, então é interessante que se grave, ainda que seja com celular. A gente acabou de gravar um filme no terreiro, eu não fiz o som porque eu estou em Salvador, o terreiro é em Jaguaquara, na região do Vale do Jequitinhonha. E aí meu irmão gravou com esse fonezinho de boia, gravado em um celular, e o outro celular ele fez a imagem. E aí eu pedi para ele usar um aplicativo, tá? E aí gravar em Wave, tá? Em 48 por 24, 48 por 24 bits. Então, assim, gravar nessa extensão, e o som ficou lindo. Assim que ficar pronto, eu posso disponibilizar também para vocês verem, tanto que foi a imagem que ele fez, ele não é de cinema, ele é meu irmão, ele é o Gam da casa, é a primeira vez que ele grava um filme, e só foi na orientação online, assim, então meu irmão faz isso, faz aquilo, o plano é assim, e foi. Então, eu posso depois disponibilizar, porque eu fiquei feliz. Falei, gente, olha que é possível. E entrevistando senhorias, porque ele está falando sobre um bairro da Casca, que é um dos bairros periféricos da cidade de Jaguaquara. Então, é isso, acho que o processo é experimentar, gente, assim, e tentar, lógico, né? Se a gente tem um pouco mais limite de equipamento, tentar ter menos ruído, mas também experimentar, porque se eu tenho outros elementos, eu posso ir para pós, como o Michele falou, e compor minha narrativa. E aí fica lindo, né? Porque, enfim, sonhos do cotidiano, sonhos da vizinhança, a mãe que chama o filho, uma dança, enfim. Tem muita potência, a nossa sociedade é potente, sonora, e a gente pode aproveitar um pouco mais disso. Acho que é isso.
Massa, Marise, muito bom. Eu estava lembrando aqui de uma atividade que um aluno do Proficiamb me mandou, que ele experimentou fazer com os alunos dele, da rede municipal ali de Utinga, e que chegou para mim. Eu vou pedir para as meninas compartilharem para vocês têm que ver que bonitinho. Os alunos, assim, de 14, 15 anos, fazendo um vídeo numa visita que eles fizeram num sítio rupestre, e as alunas, um grupo de alunas, usando o celular, né? Uma filmando com o celular e as meninas gravando o áudio com outro celular. E essa é uma dinâmica interessante, né? Porque se você está com o celular próximo da boca, ele vai fazer uma captação de áudio e depois você sincroniza com a imagem do outro celular. Então, é bem simples, né, de trabalhar. Gente, as mulheres aqui da Ela já estão me chamando a atenção de que a gente está com o tempo estourado, né? Infelizmente, porque tem muita coisa para que a gente poderia tratar. Elas sugeriram que os alunos fizessem um pequeno exercício de enviar no grupo dos alunos áudios, captação de áudio, só o áudio, né? Eles já fizeram um exercício de vídeo. A professora Nath está lá no grupo, aí quem quiser continuar mandando esse exercício de vídeo, pode mandar. Eu não sei se alguém tem perguntas para Michele e Marise, aí enquanto eu vou falando rapidinho desse exercício de áudio, quiser mandar no bate-papo ou quiser abrir o microfone para falar. Se não, eu já vou pedir para Marise e Michele na sequência, né, fazerem as falas de encerramento. Mas a sugestão é fazer uma atividade de registro de áudio. Eu sugeriria para não ser um áudio muito maior do que 20 ou 30 segundos, de alguma... Eu trabalharia, assim, como sugestão, com a dinâmica da paisagem sonora, dessa coisa de captar um ambiente, mesmo que seja com o celular. O celular, eu imagino que não seja o dispositivo mais adequado para gravar som ambiente, né? Mas eventualmente se é um som de destaque, se é uma conversa familiar, por exemplo, em que você tem várias vozes, pode funcionar. Mas quem tiver disponibilidade e quiser fazer uma gravação entre 20 e 30 segundos de alguma ambiência assim sonora ou de alguma reflexão, por exemplo, como o Marise traz também do vídeo que fez, né? O audiovisual também ele pode servir como autoconhecimento, né? Alguma reflexão que você faz ali, que você grava e que você põe para fora também é importante. Eu acho que não surgiu... Aí podem mandar no grupo, né, dos alunos da Ela, que a gente pensa depois em como encaminhar essa dinâmica de audição e devolutiva, né, desse áudio para os participantes da formação. Eu não sei, eu acho que ninguém colocou mensagens aqui no grupo, então a minha sugestão é a gente já ir encaminhando para o encerramento. Michele, se você puder, até para a gente evitar ficar muito tempo na frente da tela, né, o que é um problema. Peraí, Carol levantou a mão, que está com o perfil da Ela. Carol, fica à vontade. Boa noite, gente. Todo encontro eu falo que eu não vou falar, eu sempre falo. Um abraço para todo mundo, aqui é Carol. Não vou ligar a câmera porque eu estou só pela misericórdia. Mas quero agradecer imensamente, Marise. Michele, eu fico apaixonada por ter Michele aqui. Michele, além de ex-aluna, ela também faz parte do nosso coletivo. Ela está aqui, ela já colou em alguns trabalhos da Ela. E a gente tem um carinho muito grande por Michele e sempre de rever os nossos ex-alunos e ver como a Ela tem abraçado, né, e tem se transformado realmente no coletivo de todo o território aqui na Chapada. Então, muito feliz de Michele, Marise também, muito feliz de vocês e agradecer de estar aqui na nossa aula hoje. Um outro ponto, que agora é para os alunos, antes de terminar a aula, de chegar no final, o pessoal já vai saindo, aproveitar que tem um número bom de alunos, é avisar que durante essa semana a gente vai ter uma dinâmica, que é para a gente já pensar no produto final. Então, que vídeo é esse que eu vou produzir no final? Eu já tenho um roteiro? Eu já tenho uma ideia? Eu já tenho uma equipe?
Então, a gente vai lançar no blog um textozinho explicando essa dinâmica, para além dessa dinâmica que Vini já falou, que é da aula. E a gente vai lançar no blog explicando, tanto para vocês conversarem com os outros colegas da turma, para se organizar em grupos, ver também se tem algum outro colega que não está na turma da ela, mas que quer participar do projeto final de vocês. Eu lembro que Michele e Ricardo também pegaram outras pessoas que não estavam na turma da ela para produzir o produto final deles. Então, isso também pode. Quem é que vai participar? Eu já tenho um roteiro, já tenho ideia, porque o nosso próximo encontro, na semana que vem, vai ser para discutir essa ideia de vocês, para a gente ver em que pé anda, tá bom? Então, só fica isso sobre aviso. Érica vai compartilhar no grupo, a gente vai ficar sempre lembrando para a gente conseguir chegar no final da formação e todo mundo produzir o vídeo que sempre sonhou, o desejo de vocês, que está no coração de vocês, tá bom? Um beijão, gente. Muito obrigada mais uma vez. Valeu, Carol. Massa, para mim foi um prazer estar aqui também, rever alguns nomes aí, algumas carinhas que eu já conheço, que eu fico sempre feliz em encontrar. Mas já vou passar, Michele, se você puder fazer sua fala de encerramento aí. E Marise, na sequência, fica à vontade também. Brigadão pela participação, pela atenção de vocês, pela disponibilidade, viu, gente? Valeu, um grande abraço em todos. Do nada a Carol apareceu. Beijo, Carol. Acho que eu, na verdade, me senti aluna aqui, viu? De novo, na verdade é isso. Acho que sempre pensando em produção audiovisual, a gente vai estar sempre nesse processo de estar aprendendo, né? E de estar transmitindo. Agora eu em outro lugar, né? Mas ainda me sinto muito aluna. Inclusive, me senti. Foi massa, viu, Marisa? Que troca, que troca. Tava aqui só. Agradecer o convite, né, do Ela, é sempre bom voltar, né, nessa roda aqui, o que eu puder trocar aqui com vocês, no sentido né, das minhas vivências, dos meus passos, estou disponível, até porque tem uma intenção muito boa e dialoga muito com as coisas que eu acredito, sabe? E pensando nessa produção e também para incentivo, né, dos alunos e alunas aqui, que pensem também nessa intenção, né? Que intenção eu tenho em aprender, né, um pouco mais dessa linguagem artística que é a produção audiovisual e para quem e como, né, quem vai ser o meu público-alvo, né? Quem são essas, o que, né? Que símbolo, quais pessoas faz mais sentido, porque eu acho que a produção audiovisual precisa fazer sentido para você, e pensando também, pensando em Chapada até, né, que a gente precisa muito de retornos, assim, para a nossa comunidade, e fortalecer a nossa região, nosso território, através também dessa linguagem artística que é o audiovisual, né. Então é isso. Agradecida demais, viu, pelo convite. E é isso. A gente vai. Espero ainda ter algumas trocas, viu, Marise, com você, que eu quero aprender mais é isso, essa captação. Que, meu Deus do céu. Ô, negocinho chato, viu? Mas, assim, interessante, viu? Interessante tudo aí que você falou. E é isso, né, gente? Buscando formações e a gente vai aperfeiçoando, vai entendendo. E que você vê que volta pro mesmo, pro rolê da intenção mesmo, né? Sobre a ferramenta em si, né? Porque esse negócio de ser acessível, às vezes a gente bota ser acessível como se a gente precise acessar coisas muito caras, né? Equipamentos muito caros. Enfim, é isso. Gratidão, boa aula aí. Bom produto final, porque é batalha também, mas quando você conclui é muito lindo, viu? Eu sei que o processo é um pouco difícil de pensar, mas precisa tirar do papel. Começa a escrever esse roteiro, começa a soltar essas palavras, começa a mapear o que é que você quer, quem são as pessoas que vão colaborar. Precisa sair, precisa dar o primeiro passo, né? Não pode ficar congelada. Ainda mais tendo uma proposta tão boa que é o Ela, né? De humanizar mesmo, né? Essas produções, né? Enfim, cheiros para todo mundo. Obrigada.
Olá, Marise, fica à gente. vontade. Então, também. Obrigada, Vinícius. Michele, foi um prazer estar aqui tocando com você, com todos. Amei mesmo, assim, é sempre um lugar mesmo de troca. É bom escutar outras, são experiências diferentes, são vivências outras, e a gente vai aprendendo em cada espaço. Então, aí, parabéns, assim, ao Projeto Ela, eu sempre admirei e admiro. Ter conhecido a Joana também, eu já tinha comentado isso com ela, assim, ela é uma referência, né? Então, que seja duradoura e que seja sempre assim, que muitos outros projetos cresçam também com referência, né? Ela, inclusive, porque é isso, a gente precisa de espaços acolhedores, espaços de formação, de troca, e é um espaço muito importante. Que aí, como a Michelle fala, era aluna e agora está entrando como professora, está ali podendo falar, então a gente está sempre nesse lugar. E esse para mim é espaço de troca. Então vamos trocar, então quem precisar também, enfim. Aí às vezes a gente vai dizendo assim, olha, a gente que precisar, manda um áudio, fala alguma coisa, aí depois a pessoa manda mensagem, aí eu demoro para responder, então me perdoa, gente, é porque às vezes eu tento e não consigo, mas eu sempre estou me colocando à disposição, porque eu acho que é um processo mesmo de todos juntos, sabe? Então, trocar, ouvir um áudio, pedir uma sugestão, perguntar de equipamento, quando é possível eu consigo falar, e aí eu troco, às vezes eu não consigo ir aí, tá tudo bem, também a gente vai, certo? E, enfim, vamos trocando, e eu agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho de algo que me toca, porque eu, de fato, amo muito o que eu faço e respeito muito o que eu crio ali, que faço, e é sempre um prazer poder falar sobre o som no cinema e falar dessa vivência. Então, eu não penso só o som no campo profissional, eu penso nele no campo pessoal. Então, eu trago para a minha vida e para o meu cotidiano. Então, para mim é muito bom estar aqui nesse lugar trocado. Tá bom? Então é isso, gente. Uma excelente noite para vocês, bom descanso. E aí eu provoco nesse lugar também de experimentar, acordar, qual é o primeiro som do dia, qual é o último som, o que é que eu estou ouvindo, tentar estar no quarto, o que é que eu estou ouvindo da cozinha, o que é que vem da sala, experimentar isso, porque eu acho que muda a nossa percepção quando a gente vai para o roteiro. Essa é uma sugestão, assim, e eu deixo para vocês. Beijo, gente, uma boa Muito noite. obrigada, só tenho a agradecer e reforçar aqui, tanto com Michele e Marise e os alunos, que vai chegar a etapa deles produzirem, e aí vai ter essa possibilidade deles pedirem um recurso para alguma coisa, ou deles pedirem apoio na produção mesmo. Então, eu queria um fotografia, e aí a gente tem a Michele aqui na Chapada, muito próxima de todos os nossos projetos. Então, quem são essas pessoas que a gente chama de apoio, né? Misha é uma dessas. E, no fim, Marisa, a gente apresenta os trabalhos num simpósio, que é um encontro presencial, que vai ser em setembro, a gente está fechando a data, vai alinhar com os alunos também a melhor data, mas que é também uma possibilidade de a gente trazer algumas pessoas para estarem comentando esses trabalhos, né? Essa virtualidade não permite que vocês que estão aí à distância conheçam um pouco mais os nossos alunos, mas a gente conhece bem nossos alunos. Massa, Misha. E é um povo que está no campo, que está na luta, que está nas mobilizações aí territoriais, e eu tenho certeza que uma experiência dessa é de crescimento para todos. Aqui ninguém é professor, todo mundo é aluno, tá todo mundo se educando, né, um aprendendo com o outro. E eu tenho muito agradecimento de todos vocês estarem aqui. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Gente, só para finalizar, Wesley, muito obrigado pela participação, pelo suporte. E, assim, para mim, essa edição da Ela está servindo muito para a gente pensar na questão dos portadores, né, do pessoal PCD, e como que é a comunicação que a gente faz, né? E tentar buscar, por meio da pedagogia, né, desse trabalho de formação, fazer com que a gente reflita em como fazer formas de comunicação que sejam adequadas a atender as pessoas de uma maneira geral, os PCDs, né, também, por exemplo, não só as pessoas em geral, mas também os PCDs, até para a gente aprimorar a nossa forma de comunicação com pessoas que não são PCD, né, mas fazer esse exercício por exemplo, e o PCD nessa função de captação de áudio, né? Por exemplo, uma pessoa que é
surda para fazer a captação de áudio, que é um desafio, né, também. Então, para mim, está sendo uma escola de pensar isso, tá? A gente já discute a comunicação, mas como a gente simplificar e transformar a comunicação acessível não só para o PCD, mas, de fato, para a população de uma maneira geral, que também tem dificuldades, às vezes, né, de entender as mensagens que a gente faz. Então, para mim, também está sendo um aprendizado muito grande. Wesley, novamente, obrigado. Michele, Marise, muito obrigado. Carol, Joana, de Osvaldo, Maiara, Luane, Érica, valeu por todo o suporte. E, gente, boa formação. Estamos por aqui para ajudar na medida do possível. Uma boa sorte. George, brigadão pela presença também. E vamos seguir na luta. Valeu, gente. Uma boa noite, bom descanso a todos. Até lá. Boa Valeu. noite. Tchau.